Olá, meus amigos e minhas amigas. Uma ótima segunda-feira a todos, né? Eu quero deixar aqui uma reflexão para nossas vidas, porque essa reflexão ela confronta não somente aqueles que vão ouvir, mas também eu mesmo que a examinei, né? Vivemos pela fé, não pelo que nós vemos. Eu me recordo numa passagem que se conta lá em Números, capítulo 13, que o próprio Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, após levantar Moisés para liderar o povo de Israel, certa feita o Senhor falou assim para Moisés: Moisés, escolhe um de cada tribo, né? Um de cada tribo para ir examinar, né, a terra de Canaã. Não que Deus precisasse saber o que havia na terra de Canaã, porque Deus sabia. Deus ele é onisciente, né, onipresente. Só que o que Deus queria é que eles fossem para certificar, ver com os próprios olhos dele e trazer para animar também o povo. Aí Moisés pega e manda os 12 espias. Chegando lá, eles constatam que a terra é farta, tanto que 2 homens carregou um cacho de uva. E só que quando eles se deparam com adversidade e eles veem que os homens daquela terra, né, os filhos de Anak, eram gigantes, eles colocam o obstáculo acima da sua fé. O tema é: vivemos pela fé, não pelo aquilo que nós vemos. E isso atemorizou o coração deles. E volta a eles para trazer para Moisés a narrativa de tudo o que eles tinham visto. E eles começam a falar sobre o cacho de uva, que a terra realmente a terra é muito boa. Só que no capítulo 13, do versículo 33, eles vão dizer assim: também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendente dos gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim éramos aos seus olhos. Ou seja, vivemos pela fé, não pelo aquilo que nós vemos. Eles já estavam se vendo menores do que os gigantes, realmente, né? Pela estatura, realmente mas eles já estavam se dando por vencidos. Ou seja, a fé deles haviam se esmorecido. Só que dentre esses existiam 2 que não olhou para a adversidade, não olhou para a circunstância, ele olhou para o Deus que os tirou do Egito. Assim eu entendo que se Deus nos tirou da escravidão do pecado, se Deus nos libertou das drogas, se Deus nos libertou do vício, do alcoolismo, da prostituição, da escravidão, seja ela qual for, é o mesmo Deus que vai nos guiar à vitória. Só que eles esqueceram disso. Eles haviam visto feitos maravilhosos. Eles viram Deus agir através de Moisés, pelas pragas no Egito, entre outras coisas. Só que diante da adversidade, eles esmoreceram. Mas dentre esses, Josué e Caleb fizeram eles se calarem. Porque Josué e Caleb não via pelos olhos, eles viam pela fé. Eu me recordo de Davi. Davi não tinha mais 10 homens com ele. Davi não tinha ninguém com ele. Davi foi num acampamento levar queijo e leite para os seus irmãos e para o rei Saul. Chegou lá, viu o gigante afrontando o povo de Israel e blasfemando contra Deus. Davi se levantou contra o gigante. Davi podia ficar quieto: não vou meter não, porque a guerra não é minha, não é comigo, eu não sou soldado. Mas Davi não, Davi ele foi pela fé.
Ainda que o gigante fosse bem maior do que ele, bem mais experiente do que ele, mas Davi foi pela fé. Ele colocou Deus na frente e por isso ele foi um vencedor. Então, para resumir de tudo, eu não sei o que você está passando, eu não sei o que você está enfrentando, mas uma coisa eu sei: coloca a sua fé em ação. Deus não pede que a minha fé, que a sua fé venha a ser grande, não. Tanto que ele diz que se a minha fé, a sua fé, for do tamanho de um grão de mostarda, que é minúsculo, ela fará transportar monte de lugar, coisa que é improvável, mas pela fé. Então, eu não sei se você está passando, se você já passou, se já passou, ou se está passando. Se você nunca passou ou não está passando, fica tranquilo, você vai passar por adversidade. E quando passar por adversidade, por desafio, não se esmoreça, usa a sua fé, coloca Deus na frente, porque Deus certamente vai te dar a vitória. Mas tem um porém, que se nós não tivermos fé, Deus não se agrada. Nós temos que ter fé. Eu digo isso porque eu vivo isso, porque eu passo por isso. Tem coisas na minha vida que parece que eu não vou conseguir, parece que eu não vou resistir, parece que eu não vou aguentar, mas Deus vem e me surpreende. Não é porque eu sou melhor, mas é porque eu creio em Deus, eu acredito, eu tenho fé. Eu tenho fé no Deus que eu leio na Bíblia Sagrada. É um Deus que não mente, é um Deus que não é mentiroso, que se nós crermos, se nós pedirmos, Ele faz. Então, que Deus abençoe sua vida, que a sua semana venha a ser abençoado, e de tudo que você está passando ou vai passar, coloque sempre Deus na frente, porque a vitória é garantida em nome de Jesus. Que Deus os abençoe.